Com o Cristiano Beraldo, sempre quando a gente fala, né, de endividamento das famílias brasileiras, mas agora já estamos usando super endividamento das famílias brasileiras. Ok, vamos falar de taxa de juros? Com certeza. Falta de planejamento, né, falta de educação financeira, também provavelmente vão tratar disso. Mas, e colocam também nessa lista o incentivo, muitas vezes, do próprio governo para que a população compre, né? Quem lembra da redução do IPI, dos impostos sobre alguns produtos, que daí a população acabava comprando muitas coisas. Isso dava uma aquecida na economia e parecia, inclusive, dava aquela turbinada nos números da economia. E aí é preciso considerar como é que uma pessoa que ganha R$3.000 por mês compra um telefone celular que custa R$6.000. A conta não fecha, né? A pessoa tira foto no espelho, só que a parede não está rebocada. E aí? Não dá certo assim, né, Cristiano Beraldo? Mas daí, talvez, virá a solução, o Desenrola 2.0, Beraldo. Olha, Caniato, eu inclusive estou escrevendo um livro sobre essa questão do endividamento no Brasil. O que é dever no Brasil, a saga do devedor no Brasil. Por quê? Porque nos países minimamente desenvolvidos, ou podemos dizer nos países civilizados, coisa que o Brasil já não é, o endividamento, o crédito, ele é um instrumento de fortalecimento da economia. A partir do crédito, com juros razoáveis, em patamares que o tomador do crédito consegue pagar, você consegue ter mais coisas, as coisas se tornam mais fáceis, mais factíveis. A economia se fortalece, o dinheiro gira e o governo fatura, porque quando você tem uma economia aquecida, mais impostos são pagos. Só que no Brasil, que não é mais um país civilizado e também não é um país que consegue se desenvolver minimamente para alcançar o resto do mundo, o crédito, ele funciona não para fortalecer o pobre, aquelas pessoas que estão num processo de ascensão. O crédito funciona justamente para fazer o oposto, para tirar dinheiro daquelas pessoas que precisam recorrer ao crédito, ou seja, elas estão numa situação financeira difícil, e transferir esse dinheiro para os donos da grana, os grandes bancos, as instituições financeiras. E por que isso? Porque não é razoável, não é civilizado você ter um país que cobra 400% de juros no cartão de crédito. Um país que cobra 400% de juros ao ano no cheque especial. É impossível que alguém se recupere, é impossível que alguém durma bem, para lembrar aí as falas da nossa querida repórter Júlia Firmino. Não dá, a pessoa entra num estado mental. Se ela tiver o mínimo de vergonha na cara, é claro, porque tem gente que deve, não tá nem aí, que vir arrumar um CPF de outra pessoa que é para fazer mais dívida e dorme tranquilo. Agora, que a pessoa tem um mínimo de vergonha na cara, ela entra num estado que consome a saúde, consome energia, porque você está todos os dias lidando com este desespero de não conseguir pagar as suas contas. Você trabalha, pega todo o seu dinheiro e entrega para o banco. Entrega para o governo a parte dele em forma de impostos. Isso não é uma relação justa, isso não é uma relação saudável, isso não é uma relação que faz bem para nenhum brasileiro que deve. E só para terminar, Caniato, eu destaco aqui, a nossa reportagem trouxe 130 milhões de brasileiros estão com este grau elevado de endividamento. Se a gente adicionar a esse número 40 milhões de jovens e crianças até 14 anos, nós temos 170 milhões de brasileiros que estão ao contrário, nós temos de 170 milhões para 215 milhões de brasileiros no total, nós temos 45 milhões de brasileiros que estão numa situação mínima de tranquilidade. Agora, a gente precisa considerar também que parte desses 45 milhões são pessoas que vivem dentro de casas, de famílias que estão endividadas, apesar dela própria não estar. Então, isto é um assombro que pega quase toda a sociedade.